A sexta-feira, se você pudesse contar os passos desde a saída de Jesus até o Calvário, se você pudesse contar os passos de Jesus, você poderia pensar, cada passada dessa aqui, ele está dizendo, eu amo você, eu amo você, eu amo você. Naquela noite, os lábios de Judas poderiam estar molhados, úmidos, mas seu coração está seco, está vazio. Eu estou feliz em poder revê-los, muitos de vocês que estão aqui nesta tarde. Eu gostaria de, antes de iniciar, antes de entrarmos de fato na mensagem, na palestra em si, eu gostaria de agradecer à igreja aqui de São Bernardo do Campo, nas pessoas do Marcelo, do Lucas, muito obrigado. Sabe que poucos temas permite que nós mergulhemos de forma tão especial, tão necessária, tão importante, tão séria, quanto este tema que nos fora proposto. O que vemos até aqui é a semana que mudou o mundo. Uma semana, ou foi a semana na qual o mundo presenciou a traição. Foi a semana onde o mundo presenciou os julgamentos injustos, a cruz imerecida e o Calvário doloroso. Portanto, esta é uma semana que merece a nossa atenção e com a ajuda de Deus, hoje nós faremos isso. Então, por favor, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Nós iremos ler do 36 em diante. Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Nós iremos ler do versículo 36 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse, sentem aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os outros filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se, e disse-lhes, então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Paremos por aqui, daremos continuidade daqui a pouco. Neste momento nós estamos, até aqui nós paramos na quinta-feira à noite. E esse relato então ele dá início à sexta-feira. E se eu te perguntasse com qual palavra você definiria a semana que mudou o mundo, a semana da crucificação, o que você me diria? Você talvez poderia me dizer, foi uma semana trágica,
dramática, de sofrimento. No início desta reunião, os cânticos que nós entoamos ao Senhor, se você pudesse fechar seus olhos, você poderia talvez ouvir barulho de pedras, talvez barulho de uma peça de madeira arranhando as pedras daquele caminho. E veja, e pensando nisso, você pode caracterizar aquela semana como uma semana difícil, sofrida, como diz lá no meu Nordeste, penosa. Pois bem, poderíamos com clareza, sem sombra de dúvida, caracterizar aquela semana desta forma. Porém, tem um detalhe: se a semana que mudou o mundo foi dramática, a morte do Messias é redentora. E é exatamente por esta ótica, é exatamente por esse ângulo que nós iremos olhar esta sexta-feira. Nós ficaremos apenas com a sexta-feira, tá certo? Então, a morte de Jesus é redentora. A sexta-feira revela justamente isso. Existem alguns eventos naquela sexta-feira que evidenciam que a morte do Filho de Deus é redentora. Logicamente que nós não iremos aprofundar-nos em cada um dos tópicos, dos picos, dos pontos altos daquela sexta-feira. Mas nós precisamos entender que existem alguns clímax daquela sexta-feira que revelam justamente que a morte de Jesus é redentora. Por exemplo, o encontro com Judas. Olha aí, o milagre na vida de Malco, o soldado, os julgamentos, a liberdade ou a libertação de Barrabás, Simão Cirineu que entra na história, o perdão coletivo antes do Calvário e o perdão individual para o ladrão na cruz. E posso agregar aqui, podemos pensar em mais um bônus, o jardim que ficava próximo à sepultura de Jesus, que só João menciona. São pontos altos que revelam, evidenciam que a morte do Messias é redentora. Nós vamos caminhar por isso. Veja só, esses eventos que nós lemos, eles iniciam-se na sexta-feira, e depois de muita oração, Jesus foi traído com um beijo. Nós conhecemos essa história, e ela quebra o nosso coração. Jesus foi traído com um beijo, e imagine você, naquela noite, os lábios de Judas poderiam estar molhados, úmidos, mas seu coração está seco, está vazio. Estar vazio de entendimento, de gratidão, de reconhecimento. Só que tem um detalhe interessante. No versículo 50 do capítulo que nós iniciamos, se você quiser acompanhar, ótimo, mas eu tenho aqui. O versículo diz assim: amigo, que é que o traz? Então os homens aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Escute-me. Como é que Jesus, sabendo o que iria acontecer, ele pergunta a Judas o que o leva até ele? Ei, perceba o Filho de Deus dando oportunidade para aquele homem refletir sobre sua atitude. E o que é isso? Se não uma demonstração de graça, se não uma demonstração de que, se ele parar e refletir, meu Deus, a redenção, ela faz parte do percurso que Jesus fez, especialmente na sexta-feira. E quando ele faz a pergunta para aquele homem, ele está dando essa oportunidade para ele. Portanto, graça, portanto, redenção. A morte do Messias é redentora. Outros manuscritos, veja só, trazem nessa passagem amigo.
Ah, meu Deus do céu! Amigo, o que veio fazer aqui? O que isso senão uma demonstração de graça? E você sabe que no calor daquela circunstância surge Malco. Malco é um soldado infeliz que estava fazendo sua ronda, talvez, e no calor daquela circunstância que não era nada fácil, o Pedro arranca a sua orelha. E aí, meu Deus do céu, você consegue imaginar Pedro planejando somente tirar a orelha daquele homem ou a cabeça? Agora, veja que Malco, da próxima vez que você lê o Evangelho de João, substitua Malco pelo seu nome, porque Malco nos representa. Aquele homem, veja só, estava no lugar errado, na hora errada e defendendo a causa errada. E quantos de nós já nos encontramos assim, defendendo coisas erradas, passeando em lugares inadequados, em horas inconvenientes? Mas escute, a morte do Messias não é redentora? Nós não sabemos o que Malco fez com o que recebera de Jesus, mas nós podemos e nós iremos e estamos fazendo diferença com aquilo que nós recebemos do Senhor. Porque um dia como Malco, nós recebemos uma segunda chance. Nós fomos restaurados. Deus, por meio do seu Filho, nos restaurou. E isso ficou evidente pela sexta-feira da crucificação. Porque Ele foi lá por você e por mim. E aí, a partir do versículo 57, vem os julgamentos, né? Eu vou ler alguma coisa só para a gente... diz assim, os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se havia reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. Então veja, Jesus, já cansado da noite de oração, em uma caminhada, talvez nesse momento já esteja com as mãos amarradas para trás, passa por um julgamento preliminar diante do Anás, o ex-sumo sacerdote, e o sogro do então sumo sacerdote Caifás. A partir do versículo 62 começam os interrogatórios. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: você não vai responder à acusação que esses lhe fazem? Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Aí Jesus responde o seguinte: eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo, por que me interrogas? Perguntam para quem me ouviram, Certamente eles sabem o que eu disse. Do Evangelho de João, do capítulo 18, do versículo 19 ao 24, Jesus é enviado a Anás. E aí você percebe que existe um jogo, ficam jogando Jesus de um lado para o outro. Agora, para que interrogatório se eles não buscam a verdade? Para que defesa se está tudo combinado? Para que palavra se já estava condenado? E por que não ouviram quando pregou abertamente? Do Evangelho de João, do capítulo 18, 28 ao 40, Jesus fica diante de Pilatos. E deixa eu te falar, Pilatos é inteligente e não vê pecado onde não tem. Mas ele não é sábio, Pilatos não é sábio para livrar um inocente. Ele livra as suas mãos, mas não o seu coração. E aí nós temos um outro evento. Esses eventos que eu estou relatando aqui, está tudo na sexta-feira em lugares diferentes, tá certo? Em Lucas, por exemplo, no capítulo 23, do 7 ao 12, ele está diante de Herodes. Agora, para que falar se já estava condenado? Para que defesa se seus juízes queriam brincar? É interessante que nessa sexta-feira
tem dois homens lá que não têm boa índole, que eram inimigos até então, mas naquela sexta-feira viram amigos, né? Que politicagem, que coisa feia. E sabe quem está envolvido no processo? O Filho de Deus. O Filho de Deus está naquele meio. O Filho de Deus está enfrentando tudo aquilo. E se nós pudéssemos perguntar para Jesus por que ele suportou aquilo, ele diria, foi por você. Ele diria certamente que foi por você. Pilatos não vê crime digno de morte e tenta repetidamente libertar o acusado, mas os líderes não aceitam. Então, manda que Jesus seja açoitado, talvez para aplacar a ira aí. A ira dos líderes e do povo. Agora, tem um detalhe que em meio a tudo isso entra em cena o Barrabás. E mais uma vez, a graça sobe um degrau a mais e fica em evidência. Porque o Barrabás está preso porque merece, mas o Filho de Deus, não, Filho de Deus não. Então veja o relato de Lucas 23, do 17 ao 25, que diz que libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aqueles que ele haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Então, quem é Barrabás senão um assassino? Quem é Barrabás senão alguém digno de estar onde estava? E agora, quem é Barrabás senão alguém que, para ter liberdade novamente, precisa essencialmente da graça de Deus? E o percurso que Jesus está fazendo, ele não está demonstrando isso? Então, na vida de Barrabás vai ser demonstrado também, porque Jesus o substituiu, assim como fez com você. Assim como fez com você. Ele o substituiu. Sabe que em Romanos 5:20 diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha, se isso é verdade na vida de Barrabás, é verdade para você também. Os detalhes da vida de Barrabás nós não sabemos, mas eu posso lhe dizer seguramente, na minha vida, onde abundou o pecado, superabundou a graça, porque o Filho de Deus foi à cruz por mim. E tem um relato de Lucas 23, do 26 ao 34, que entra em cena Simão de Cirene. Veja, nós estamos tratando dos eventos da sexta-feira e especialmente dos eventos que enaltecem a redenção da morte do Filho de Deus. E o Simão Cirineu experimentou doses dessa graça a caminho da cruz. O texto diz o seguinte: Lucas 23, Simão entra em cena, mas o ponto é o seguinte: antes do Simão entrar em cena, Jesus dá início ao percurso rumo à cruz. Os soldados romanos forçam o Simão a carregar a cruz juntamente com Jesus. E você deve conhecer um texto, especialmente no Velho Testamento, que diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. E quando os soldados romanos acham que estão colocando Simão Cirineu para carregar a cruz, Deus está colocando rumo à graça de Deus, rumo à redenção. Rumo à redenção. Jesus começa a carregar a sua cruz, que aliás era minha ou dele?
eu não mereci, Ele assumiu. Existe um hino que diz: obrigado, Senhor, pela dor que eu não conheci. Meu Deus! Sabe, se você pudesse ouvir os passos de Jesus rumo ao Calvário, você cantaria em espírito esse hino. Porque Ele poupou você da dor que você não conheceu. Isaías 53, versículo 5 diz assim: mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, pelas suas feridas fomos curados. Imagine você que o Simão está aqui, Jesus está à frente e Simão está aqui, caminhando atrás. A esse momento, muito provavelmente, Jesus já está sangrando pela cruz, que é pesada. Agora veja você que o castigo, a sentença da cruz não tinha um propósito apenas de ferir a vítima, mas também de envergonhar. O condenado à crucificação desfilava pelas ruas da cidade com a sua cruz e com a placa do seu crime, geralmente no pescoço. E isso por si só é humilhante. Isso é humilhante. Agora, o histórico da cruz tinha lá assassinos, ladrões, coisas desse tipo. O histórico da cruz é feia, mas naquela sexta-feira, quem estava carregando a cruz não se encaixava em nenhum desses crimes. Então veja você que Jesus nunca mentiu, nunca, mas assumiu a culpa e o pecado pelos mentirosos. Nunca feriu ninguém, mas assumiu a culpa de um assassino, Barrabás. Nunca feriu ninguém, mas assumiu a culpa do Raimundo, que pode ser que em algum momento pensou mal ou não amou o meu próximo como eu deveria e me encaixei como assassino. Jesus assumiu a nossa culpa. A cena da cruz é horrível porque lá estava alguém que não merecia. Estava alguém que não era culpado. E aí Gálatas 3,13 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Ele assumiu todas as minhas culpas, todos os meus pecados e foi lá. Veja você que Jesus assume aquilo que não é dele. E Ele faz isso porque Ele ama você. A sexta-feira, se você pudesse contar os passos desde a saída de Jesus até o Calvário, se você pudesse contar os passos de Jesus, você poderia pensar, cada passada dessa aqui, Ele está dizendo, eu amo você, eu amo você, eu amo você, e por isso Ele vai à cruz. Por isso Ele vai à cruz. Ele foi à cruz por você, porque Ele ama você. E isso precisa estar em nossa mente. Essa semana é importante. A sexta-feira é importante para nós. Nós precisamos pensar nisso. Ele foi à cruz por mim e por você. Para finalizarmos, Jesus vai à cruz e está lá, tem lá dois homens que estão porque merecem. Um deles admite a sua necessidade e Jesus o perdoa ali mesmo. Ótimo. Ali é a explosão da graça na vida daquele homem. Agora, para nós fecharmos esta sexta-feira, existe um detalhe muito interessante. Abra comigo em João 19:41 para encerrarmos aqui. João, Evangelho de João 19:41.
No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Ok. Só João menciona esse jardim. E o que esse jardim significa? Se eu perguntasse para você agora, o que significa um jardim para você? O que você me diria? Aí você poderia pensar, talvez, é vida. Jardim significa vida. Beleza. E está certo, jardim tem esse sinônimo. Jardim é sinônimo de beleza, é sinônimo de vida. O que é que nós aprendemos com isso? Bom, se Judas e se os juízes de Jesus não deram a devida honra, a devida exaltação para ele, a natureza que ele fez com a sua própria mão o exalta. E aí nós aprendemos uma coisa: onde Jesus está, a vida. E eu posso olhar hoje para o Calvário e para a cruz e dizer: lá tem vida, lá tem vida. Porque o Messias, o Filho de Deus, foi lá por mim, porque Ele me ama. Ele ama você. Jesus está aqui hoje, aqui a vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.